Bom dia, meus amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez para o momento da EBD, momento de podermos aprender mais da palavra do Senhor. E eu louvo a Deus por esse momento, por essa oportunidade que Ele está nos dando, né? Ela está acontecendo ainda de forma online, mas com a graça do Senhor, a partir do próximo final de semana, nós retornaremos às normalidades, né? Então, o governo já liberou, e aí nos finais de semana nós já podemos nos reunir, né? Limitados, mas ainda assim nós podemos nos reunir. Então, que essa seja a última EBD online que nós possamos estar realizando durante esse ano, né? Que as demais EBDs venham ser de forma presencial, né? Com os irmãos todos juntos e unidos lá na igreja, né? Como sempre nós fizemos. Nós louvamos a Deus e agradecemos pela oportunidade que Ele nos deu de podermos, mesmo distante, aprendermos mais do Senhor. Meus amados irmãos, nesse momento eu gostaria de convidar os irmãos a baixarem as vossas cabeças, para juntos nós orarmos ao Senhor, clamarmos por esse momento, pedirmos a Ele para que a Sua palavra venha falar nos nossos corações, venha transformar as nossas vidas. Então vamos orar, meus irmãos. Santíssimo Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo de podermos ter mais um dia de vida. Te agradecemos porque o Senhor está nos dando a oportunidade de podermos aprender mais de Ti nessa manhã, de podermos ouvir da Tua palavra e assim podermos aplicar aos nossos corações, ó Pai querido. Nós sabemos que isso é graça do Senhor e te somos gratos por isso. E em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, então vamos iniciar o nosso estudo da EBD nessa manhã. E hoje nós vamos ver o tema Aprendendo com a Despedida de um Grande Homem. Despedidas, meus amados, geralmente são dolorosas, muito dolorosas. Principalmente quando se trata de pessoas importantes, pessoas queridas à nossa vida. É difícil vê-las ir embora, vê-las partindo. Algumas dessas despedidas, elas são compensadas com um retorno breve de quem parte. Vou fazer uma viagem, passar um mês fora, 2 meses, 1 ano, 2 anos, e então retornarei. Outras despedidas, geralmente elas são permanentes, ou seja, as pessoas partem e não voltam mais. Nós não mais as veremos. Exatamente o que aconteceu em meio a essa pandemia. Muitas pessoas partiram e seus entes queridos já não os verão mais novamente, né? A não ser na volta de Cristo, quando tudo estiver consumado, se assim for da vontade do Senhor, estivermos todos juntos, reunidos diante de Deus na eternidade, lá nós estaremos juntos. As últimas palavras de uma despedida, meus amados, geralmente marcam o coração de quem fica. Eu me lembro de um vídeo postado pelo pastor Sérgio antes de falecer. E ele fez questão de deixar uma mensagem para a sua família, para o seu neto. Afinal, ele sabia da possibilidade de não retornar. Ainda assim, ele deixa uma mensagem demonstrando o seu amor, demonstrando o seu caminho, o apreço, o seu carinho, o apreço que ele tinha por toda a sua família. Para as pessoas que ouviram a sua mensagem, aquilo foi algo impactante. Foi uma última mensagem que ele deixou para as pessoas a quem ele amava. Quem na situação dele também não faria o mesmo? Não deixaria uma última mensagem para aquelas pessoas a quem nós tanto amamos? Nesses momentos de despedida, nós nos voltamos para as pessoas mais importantes da nossa vida. E nós passamos a expressar os mais profundos sentimentos do nosso coração. Aquilo que está lá no interior do coração, aquilo que nós sentimos. E para essas pessoas importantes, nós expressamos então os nossos sentimentos. Hoje, meus amados, nós estudaremos sobre as palavras de despedida de um grande homem de Deus, Josué. Veremos aqui os mais profundos sentimentos do coração de Josué ao povo de Deus, ao povo que Deus colocara sobre a responsabilidade de Josué. O estudo de hoje se encontra em Josué capítulo 23. Convido os irmãos a abrirem
a palavra do Senhor para Josué, capítulo 23. E aí nós vamos ler o texto e já trabalhar o texto. A gente não vai fazer uma leitura para depois ler os trechos. A gente já vai lendo e trabalhando algumas partes nesse texto, compreendendo, entendendo o que Josué queria falar no seu discurso à nação de Israel. Qual era a mensagem que ele queria deixar para o povo de Deus, para o povo a qual ele tinha guiado por muitos e muitos anos, na qual ele tinha se apegado, o povo a qual se tornara a sua família. A palavra do Senhor diz assim, então, verso 1 e 2 do capítulo 23 de Josué. Passado muito tempo, depois que o Senhor dera repouso a Israel e a todos os seus inimigos em redor, sendo Josué já velho e entrando em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes, já sou velho e entrando em dias. Quando Moisés, que guiou o povo no deserto, morreu, Josué então tornou-se o seu sucessor. Foi o encarregado que surgiu ali depois de Moisés. Ele foi encarregado de guiar o povo, de fazer com que o mesmo entrasse então na terra prometida, na terra que Deus havia prometido dar ao seu povo. E ele também foi responsável por repartir a terra entre as tribos. Ali ele guiou o povo em inúmeras guerras, tanto também de forma política quanto de forma religiosa. E chegaram o momento em que eles gozaram de paz. Chegou o momento em que o Senhor então decidiu levar Josué. Olha, Josué, já está no tempo. Venha para o reino celestial. E antes de que isso acontecesse, Josué, já percebendo que estava velho e prestes para que o Senhor o levasse, então, Josué que estava com uma média aí de 110 anos de idade, né? Então já estava muito velho, muito velho. Então ele sabia que o seu dia estava próximo de chegar. E o seu coração, ele se preocupou com seus entes queridos, que no caso era toda a nação de Israel. No exemplo que eu citei na introdução dessa mensagem, era um homem falando para a sua família. Aqui é um homem falando para a sua nação. Nação na qual ele governara, na qual ele guiara, na qual ele instruía nos caminhos do Senhor. Ele sabe que está partindo e quer deixar uma mensagem que impacte a vida desses homens mesmo após a sua morte, ou uma mensagem que continue a ecoar no coração dos homens de Israel, para que eles possam ser firmes e fiéis a Deus, para que o próximo líder que se levante não venha ter problemas, mas que venha continuar com êxito o trabalho e a obra que Josué vinha levando. Ele reúne então toda a nação de Israel, os principais líderes, os anciãos, os cabeças, os oficiais. Todo o povo precisava ouvir as suas últimas palavras. Elas eram importantes. Ele queria que ficasse gravada no coração do povo. Ele então rasga o seu coração, apresentando ao povo os seus mais profundos sentimentos, os seus mais profundos desejos, para que as pessoas pudessem realizar após a sua morte. Ele esperava que o povo pudesse ouvi-lo, pudessem praticar as suas últimas palavras. Afinal, brevemente, eles já não veriam mais Josué. Eles já não teriam mais como se aconselharem com Josué, pedir, Josué, nos aconselha, nos ajuda, o que nós temos que fazer. Então Josué está preparando o povo para que eles saibam reagir após a sua morte. Atenção, Israel, estas são as minhas últimas palavras. Vamos pensar assim, como Josué chamando a atenção do povo, para que o povo desse ouvido ao que ele agora iria falar. A partir daí ele começa então o seu discurso diante do povo e dos demais líderes de Israel. Verso 3 ao 5 diz assim: E vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor, vosso Deus, a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é que pelejou por vós. Vede
que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até o Mar Grande, para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará da vossa presença, e vós possuireis a sua terra, e como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Vocês já viram de tudo quanto o Senhor Deus já fez por vocês, já fez por nós, é o que o Josué está querendo dizer. Ele mesmo pelejou contra todas as nações inimigas de Israel, é o que Josué está dizendo. Isso começou lá com a nação do Egito, Deus libertando, lutando contra o Egito, enviando as pragas, fazendo com que o seu povo saia da escravidão do Egito. Passe agora a peregrinar no deserto. Ali encontre diversos, inúmeros inimigos, lhes dê a vitória e faça com que eles cheguem então na terra prometida. Então isso vem desde a época do Egito. Os israelitas eram um povo completamente incapacitados de conseguirem tais feitos que realizaram nesse trajeto da saída do Egito até a entrada da terra de Canaã. Eles eram uma prova viva de que a libertação, a proteção, o cuidado, o livramento, as vitórias eram todas obras do Senhor e não mérito do próprio povo. O povo sequer tinha habilidade de lutar. O povo não tinha esse conhecimento. E Josué, ele está reconhecendo diante de toda a nação de Israel, diante de todo o povo de Deus. Olha, Israel, Deus foi o responsável por termos chegado aonde nós estamos hoje, por termos entrado na terra de Canaã. Sem as ações de Deus, nós não seríamos o que somos hoje. E era isso que Josué queria que o povo tivesse em mente, tivesse gravado na sua mente, de que tudo que eles passaram, a vitória foi proporcionada por Deus. Não foi por causa de Moisés, não foi por causa de Josué, não foi por causa da habilidade do povo. Foi Deus. Deus quem auxiliara o povo em todas as suas necessidades. E tal pensamento, fincado na mente do povo, facilitaria então o relacionamento do homem para com Deus. E isso iria ajudar, isso iria fazer com que o povo permanecesse fiel a Deus, reconhecendo, sendo grato ao Senhor. Naquele momento, naquela situação, ainda haviam então terras a serem conquistadas. Josué não havia conquistado todas as terras, mas essas terras já haviam sido distribuídas por Josué. E elas estavam garantidas pela promessa de Deus, de que o seu povo receberia. O Senhor Deus daria ao seu povo, após a morte de Josué. Deus expulsaria o restante dos inimigos que habitavam nessas terras, porque Deus havia dado, por meio de promessa, ao seu povo. E Josué está demonstrando aqui que isso estava garantido. Eles não iriam perder essa promessa. Deus havia prometido e Deus iria cumprir. E Josué está lembrando isso ao povo. Sejam firmes, sejam fortes, sejam esperançosos, pois Deus lhes dará o restante das terras, como Ele nos deu até agora. Ele não falhou em sua promessa. Meus amados, Deus é o responsável por muitas bênçãos na nossa vida, assim como foi na vida de Israel, de toda aquela nação. E essas bênçãos que Deus derrama na nossa vida não são frutos do nosso labor, do nosso trabalho, mas do nosso Deus, do nosso Senhor. Foi Ele quem nos proporcionou tamanhas bênçãos. A compra da sua casa, a compra do seu veículo, o seu trabalho. Você acha que você é capacitado? Foi Deus quem te deu a capacidade. Foi Ele quem te abençoou, foi Ele quem abriu as portas, foi Ele quem te ajudou. A sua família, foi Deus quem te deu. A sua saúde, foi Deus quem te deu.
Tudo isso é obra do Senhor e nós temos que reconhecer isso em nosso coração, meus amados. Reconhecer, sermos gratos a Deus. É exatamente isso que Josué esperava do povo que ele guiara por tanto tempo. Ele esperava esse reconhecimento do povo para com o seu Deus, do povo para com o nosso Deus. O reconhecimento de tudo isso que Deus havia feito pelo povo serviria para que o povo se mantivesse mais apegado a Deus. E da mesma forma somos nós. Quanto mais nós reconhecemos os feitos de Deus na nossa vida, nós lhe seremos gratos. Maior será o nosso relacionamento com Deus. Portanto, meus amados, dia após dia, nós temos que ser gratos a Deus. Não importa a situação que nós nos encontremos. Gratidão. Pois só o fato de estarmos vivos, só o fato de ter sido escolhidos, nós passaríamos a vida toda em gratidão, não importando o que acontecesse conosco. Gratidão a Deus era o que Josué queria do povo. É o que a palavra de Deus requer de nós, que sejamos gratos ao nosso Deus. Versículo 6. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita nem para a esquerda. Josué sabia que todo homem ele é substituível. Josué tinha isso em mente. Ele mesmo estava substituindo Moisés. Com isso, ele entendia que o que poderia manter a unidade do povo de Deus e os seus olhos voltados para Deus não era o líder em si, não era a sua vida, não era o próximo líder que se levantaria. Por isso, o seu desejo de que aqueles homens se esforçassem para serem fiéis à palavra de Deus, não desviando nem para a direita nem para a esquerda. O próximo líder que se levantasse ali em Israel, por meio da palavra, ele poderia facilmente dar continuidade à obra que Moisés e que Josué havia dado. Mas para isso, tanto o líder quanto o povo deveriam ser fiéis à palavra de Deus. Não tinha como apenas o líder ser fiel e o povo não ser, ou como o povo ser fiel e o líder não ser. Tire o líder, meus amados, de uma igreja e o povo ainda assim poderá continuar ser fiel a Deus, sendo fiel a Deus. Josué iria partir e o povo teria condições de continuar sendo fiel a Deus. Basta que eles fossem fiéis à palavra, obedientes à palavra do Senhor. Agora tire o foco da palavra de Deus e a igreja se desviará dos caminhos do Senhor. Um líder sempre será substituível. A palavra de Deus nunca, meus amados. A palavra de Deus nunca. É tanto que ela é a mesma desde quando ela foi criada. Ali com Moisés, quando ele começou a escrever, até os dias de hoje. A palavra de Deus, ela é insubstituível. Os pastores, os líderes que Deus usa hoje em dia, os que estão vivos hoje, um dia eles morrerão. Deus os levarão. Outros pastores e líderes surgirão. Deus levantará outras pessoas em seu lugar para os substituir. E se estes forem fiéis à palavra de Deus, eles darão então continuidade à obra do antigo pastor. Assim foi com o profeta Elias e com o profeta Eliseu, meus amados. Chegou o momento em que Elias subiu aos céus. Eliseu então deu continuidade à obra que Elias iniciara. Então, um líder, um mestre, um pastor, ele não é insubstituível. Ele é substituível, na verdade. A palavra de Deus é que não é substituível. Ela é única, ela é eterna e ela sempre vai servir. Por mais que surjam líderes e mais líderes, um após o outro, se todos eles forem fiéis à palavra, eles darão continuidade à obra do Senhor. Nós somos fruto dessa continuidade da obra de Deus. Desde o início,
Quando foi pregado o evangelho, homens foram passando para outros homens, homens fiéis à palavra foram ensinando a outros homens, e esses homens foram passando para os seus filhos, para os seus netos, até chegarmos nos dias de hoje. A palavra é insubstituível, meus amados. A ideia aqui não é de desmerecer um líder, mas de mostrar que a autoridade máxima é a palavra de Deus e não a palavra de um homem. Se um líder se volta contra a palavra de Deus, a igreja não pode aceitar. E vice-versa. Se uma igreja se volta contra a palavra de Deus, um líder também não deve aceitar. O líder, ele é responsável por guiar o povo, por facilitar o conhecimento de Deus ao povo. Era exatamente o que Josué estava fazendo. Ele estava facilitando. Ele estava fazendo de uma forma com que o povo não tivesse dúvidas após a partida de Josué o que eles deveriam fazer. Então, ele estava inculcando na mente deles. Vocês precisam ser fiéis a Deus. Vocês precisam servir ao Senhor. Não se desviem para a direita, não se desviem para a esquerda. Sejam fiéis a Deus. Portanto, meus amados, com um líder ou sem um líder, nós devemos sempre nos esforçar ao máximo para guardarmos e cumprirmos os mandamentos da palavra de Deus. Quando nós dependemos de um líder para servirmos a Deus, aquele líder se tornou o nosso Deus. Ele tomou o lugar do Senhor. Os líderes, eles são servos do Senhor. Eles transmitem a mensagem de Deus, eles auxiliam o povo de Deus para que eles andem na vontade do Senhor. Mas um líder nunca jamais deve tomar o lugar de Deus no teu coração. Um líder nunca deve ser a tua prioridade. Deus deve ser a tua prioridade. Um líder, ele é um auxiliar, ele é um servo de Deus. Ele está aqui na terra realizando a vontade do Senhor, instruindo, ensinando, educando, auxiliando, ajudando, conforme a vontade de Deus. Pode ter certeza que o desejo de todo líder autêntico é de que as suas ovelhas sejam fiéis aos mandamentos do Senhor e não a si mesmo. E não ao que o líder em si como um humano pensa, mas fiéis à palavra de Deus. E é isso que Josué está querendo do povo. É isso que nós líderes queremos das nossas ovelhas. Queremos dos irmãos. Que os irmãos sejam fiéis à palavra de Deus. Que os irmãos sejam obedientes. Esse é o nosso prazer, de poder vermos os irmãos fiéis a Deus, buscando cumprir os mandamentos do Senhor, buscando se relacionar com Deus. E não nos exaltando, não nos colocando em primeiro lugar em tudo. Porque nós sabemos, temos a consciência de que Deus é quem merece toda adoração, toda honra, toda glória. Deus é quem merece ser exaltado. Nós somos apenas servos. Nosso desejo é de que as pessoas sejam fiéis a Deus e à sua palavra. Assim nós seremos felizes, assim sentiremos realizados, porque cumprimos com a vontade do Senhor em ensinar e instruir. Versículo 7. Para que não vos mistureis com estas nações que restam entre vós. Não façais menção dos nomes dos seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Mas ao Senhor, vosso Deus, vos apegareis, como fizerdes até o dia de hoje. A fidelidade à palavra faria com que o povo não se contaminasse com as demais nações, que ainda estavam inseridas ao seu redor, e que Deus ainda iria expulsá-los, assim como havia prometido, se o povo fosse fiéis a Deus. Estes povos eram ímpios, eram incrédulos, eram idólatras. Eles não tinham algo de bom para oferecer ao povo de Deus, e que compensasse essa união, essa harmonia, essa junção entre a nação de Israel e esses povos. Para Josué, se o povo permanecesse fiel à palavra, eles não se misturariam com os povos vizinhos. Ao invés de o povo de Deus se misturar com os povos vizinhos, eles deveriam se apegar mais e mais a Deus. Assim como naquele exato momento eles estavam apegados com o Senhor.
Esse era o desejo de Josué. Ele estava tentando passar isso. Olha, meus amados, olha Israel, vocês estão vendo, ainda tem muitos locais a serem conquistados. E os líderes que surgirem após mim vão auxiliá-los a conquistar esses locais. Vocês não podem fazer amizade com esses povos. Vocês não podem se juntar a esses povos. Vocês não podem se relacionar com essas pessoas. Eles não são servos do Senhor. Eles não são fiéis a Deus. Eles não são tementes ao Senhor. Fujam deles. O nosso relacionamento com o Senhor, o relacionamento de vocês com o Senhor, fará com que vocês permaneçam isolados da forma como Deus quer, mantendo união entre vocês mesmos e não com esses povos ímpios. Esse era o desejo de Josué. E Josué sabia que o relacionamento do povo para com Deus seria então o sucesso daquela nação, assim como é o nosso. O nosso relacionamento com Deus, com o Senhor nosso Deus, é o segredo do nosso sucesso. É o segredo de sermos bem-sucedidos aqui na terra, de realizarmos a vontade de Deus, de agradarmos a Deus com as nossas ações. Então era isso que Josué queria para o seu povo, que eles fossem fiéis a Deus, não se misturando com esses povos. Verso 9 a 11. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguia a 1000. Pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Com esses versos 9, 10 e 11, Josué demonstra os motivos pelo qual o povo deveria continuar sendo fiel a Deus. Até aquele momento o povo estava sendo fiel, segundo Josué relata. Então esses versos mostram que o povo deveria continuar sendo fiel a Deus. Porque Deus havia dado ao povo inúmeras vitórias nas inúmeras batalhas que eles haviam lutado. Israel, sem experiência, combateu nações que, em termos de quantidade de soldados, armamento e experiência, Israel não valeria nada. Israel facilmente perderia. Mas Deus lhes deu a vitória. Deus os ajudou. Deus fez de uma simples nação uma nação temida entre os demais povos. E, por incrível que pareça, Israel ainda é uma nação temida até os dias de hoje. Ela é uma pequena nação, mas que os seus inimigos não conseguiram destruir. Israel resiste até os dias de hoje. Cercado por inimigos, mas forte, resistente. Para demonstrar o quão fraco humanamente a nação de Israel era, Josué compara o exército de Israel a um soldado combatendo 1000 soldados inimigos. Então, enquanto eles tinham um soldado, o inimigo vinha com 1000 soldados. Enquanto Israel vinha com 1000 soldados, seus inimigos vinham com 100.000 soldados. É muito grande a diferença. Isso é apenas um exemplo que ele está citando. E esse único soldado, ele obtinha sucesso porque não era ele quem lutava. Não era ele quem guerreava. Não era a sua experiência, a sua habilidade com espada, com lança. Não era o armamento que ele utilizava. O sucesso desse soldado era porque Deus era quem estava lutando. Não era o soldado, era Deus. Note que na Bíblia nos relata inúmeras guerras. E nessas guerras, Israel vence por meio de milagres. Porque Deus intervém. Porque Deus surge como um socorro, como uma mão que sustenta. Então, Deus fazia desse homem derrotar 1000 outros homens.
Todos os acontecimentos deveriam servir como exemplo e prova dos grandiosos feitos de Deus sobre aquela nação. Então, ao se lembrar do que Deus havia feito pelo povo, eles se empenhariam ainda mais em permanecer fiéis a Deus. Essa era a ideia de Josué. E também de guardarem a sua alma para amarem somente o Senhor, nosso Deus, e não outros deuses. Então, se todos os feitos do Senhor estivessem vivos ali na mente daquele povo, as chances deles serem fiéis a Deus seriam maior. Era isso que Josué estava esperando. E, meus irmãos, assim também é com a nossa vida. Deus nos pega incapacitados em inúmeras áreas da nossa vida e nos capacita para o seu propósito nas mais diversas situações da vida. Sobre a nossa vida, Ele realiza grandes obras. E nós temos que reconhecer que isso é uma ação divina, não é uma ação humana, é um milagre de Deus sobre a nossa vida. Obras que nós não podemos afirmar que foram frutos do nosso trabalho árduo, do nosso labor, da nossa luta, mas que são obras do Senhor. O Senhor quem nos usou para o seu propósito e para que permanecêssemos em amor nele. Temos que ter isso em mente. Deus é quem nos capacita, Deus é quem nos usa, Deus é quem luta por nós, Deus é quem vence as batalhas. Verso 12 e 13, porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações, ainda em vosso meio, e com ela vos apartardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações da vossa presença, mas vos serão por laço e rede, açoite às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nessa boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Diante aqui de todo o povo de Israel e seus líderes que certamente o escutavam atentamente, Josué então demonstrou os grandiosos feitos de Deus por eles. Agora ele mostra as consequências de o povo de Deus não permanecerem fiéis a esse grandioso Deus. E ele diz: se vocês se desviarem do caminho do Senhor, se vocês se apegarem às demais nações que estão ao seu redor, se vocês se casarem, formarem famílias com as nações estrangeiras, com elas tiverem filhos, se com essas nações vocês formarem alianças, o castigo de Deus pesará grandemente sobre vocês. Assim como Deus foi o responsável pela vitória de vocês até aqui, durante todas as batalhas, Ele também será responsável pela derrota de vocês, para que a derrota chegue até vocês. Portanto, se vocês se relacionarem com esses povos, eles não serão mais expulsos do vosso meio, como Deus havia prometido. Eles serão para vocês como um laço ou rede, ou seja, inimigos perigosos, que eles preparam ciladas e armadilhas. Eles sofreriam nas mãos daqueles povos, no qual eles buscaram fazer aliança, com chicotada nas costas, com espinhos nos olhos. Tenta fechar o teu olho com terra, já é difícil. Imagina com espinhos nos olhos, perfurando a tua pálpebra, perfurando o teu olho. É impossível, não dá, não tem como. Aqueles inimigos seriam como esses espinhos nos olhos, seriam como as chicotadas nas costas, seriam como as armadilhas e os precipícios sobre aquela nação. Eles sofreriam por meio desse povo na qual eles tentariam buscar amizade. Sofreriam até o ponto de eles desaparecerem da terra, de eles mesmos serem expulsos da terra a qual Deus lhes havia dado. Deus os havia inserido. Se eles não fossem fiéis, essas pessoas, esses povos inimigos, investiriam contra a nação de Israel, ao ponto de expulsá-los dali. Então, basicamente, Deus está dizendo: tirarei de sobre vós a minha proteção.
Aqueles povos atuariam de modo livre contra o povo de Israel. Eles atacariam com toda impetuosidade e brutalidade, sem pena nenhuma. Ou seja, o que é que nós entendemos aqui? Qual é a lição que Josué está querendo passar e que deve ficar marcado na nossa mente? Nós só estamos na terra hoje porque Deus nos protege, porque Deus luta a nosso favor, luta contra os nossos inimigos. Se nós formos infiéis a Deus, Deus não lutará mais a nosso favor. E assim os povos, as nações estrangeiras e vizinhas, estarão livres e desimpedidas para lutar com toda força e brutalidade contra nós. E certamente a nação de Israel perderia. Da mesma forma somos nós, meus amados. Deus, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso auxílio. Quando nós abandonamos Deus, nós perdemos esse auxílio, nós perdemos essa segurança, nós nos tornamos vulneráveis. E é isso que nós queremos? Certamente não, porque o nosso inimigo ele é poderoso. Facilmente ele nos destrói. Verso 14 até o 16, para finalizarmos. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós, o Senhor, vosso Deus. Todos vós sobrevieram, nenhuma delas falhou. E sucederá que assim como vieram sobre vós todas essas boas coisas, que o Senhor, vosso Deus, vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor, vosso Deus. Quando violardes a aliança que o Senhor, vosso Deus, vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Aqui Josué está finalizando então o seu discurso. Ele está dizendo, olha meus amados, olha povo de Deus, ele diz assim, eis que já hoje sigo pelo caminho de todos da terra. Ele está dizendo o seguinte, Israel, eu estou próximo de morrer. Seguir pelo caminho de todos da terra. Esse é o significado. Eu não estarei mais aqui para lembrar-vos os grandiosos feitos de Deus por essa nação. O que Deus fez por vocês. Eu não estarei mais aqui. Em breve o Senhor me levará. Vocês sabem do íntimo do coração, cada um de vocês, que Deus cumpriu tudo o que Ele nos havia prometido. E vem cumprindo. Todas as promessas Ele cumpriu e não falhou em nada. Não importa a situação, Ele sempre foi fiel em cumprir. Por muitas vezes, humanamente falando, nós achamos que muitas coisas seriam impossíveis, mas Deus tornou essas coisas possíveis. E vocês sabem muito bem que foram as obras do Senhor. E Ele nunca nem jamais vai falhar em uma de suas promessas. Israel, assim como Deus cumpriu todas essas promessas que nos foram bênçãos para nós, e Ele fez isso de forma fiel, Ele também cumprirá todas as ameaças que prometeu. E isso acontecerá até que todos estejam completamente destruídos. Isso era o que ele estava querendo dizer. Portanto, preste atenção, Israel. Se vocês violarem a aliança feita com Deus, de serem fiéis a Deus, se vocês servirem a outros deuses, e a esses deuses adorarem e servirem, prestem atenção. A ira de Deus se acenderá sobre vocês, e Ele somente cessará quando não houver mais nenhum de vocês na terra. Quando todos vocês já tiverem sido expulsos dessa terra que Ele nos deu. Assim, meus amados irmãos, Josué então finaliza o seu discurso. O discurso para todo Israel. O aviso foi dado.
caminho foi apresentado. O povo agora deveria escolher em que caminho deveria andar. Israel escolha andar nos caminhos do Senhor ou se desviar dos caminhos do Senhor. Israel escolha continuar nas bênçãos de Deus ou escolha a maldição, escolha o castigo e o juízo de Deus sobre a sua vida. Da mesma forma somos nós. Da mesma forma é conosco, meus amados. Nós temos a opção de sermos fiéis a Deus. Nós temos a opção de seguirmos a palavra de Deus. E de assim sermos abençoados. E de assim sermos bem-sucedidos. E de assim agradarmos ao Senhor. Mas nós também temos a opção de não sermos fiéis a Deus. De não seguirmos a palavra de Deus. E de cair sobre nós o castigo divino, meus amados. Cabe a cada um de nós escolhermos. Era essa a mensagem que Josué queria deixar para o povo. E essa mensagem que eu quero deixar para os irmãos. Cabe a cada um de nós escolhermos, decidirmos se continuamos fiéis a Deus ou não. Se nós achamos que não temos a capacidade de sermos fiéis a Deus, saiba que Deus nos capacita, nos dá todas as condições possíveis para sermos fiéis a Ele. Diante das tentações, diante das provações, diante das tribulações, diante de todos os fatores, Deus nos capacita e nos dá forças. Nós só não fazemos, só não somos fiéis porque não queremos, porque amamos o pecado. Exatamente o que aconteceu com Israel. Você acha que depois da morte de Josué, Israel continuou fiel a Deus? Por um tempo, sim, mas logo veio a ruína de Israel. O povo logo se esqueceu. O povo já não sabia mais quem era Deus. Que isso não ocorra conosco, meus amados. Que sejamos fiéis à palavra, praticantes da palavra de Deus todos os dias. E assim, nós estaremos agradando ao nosso Deus. Vamos orar. Santíssimo Deus e Pai, queremos te agradecer por esse momento, por essa oportunidade. Te agradecemos por essa palavra que o Senhor nos concedeu. Te peço que ela venha ser viva e eficaz nos nossos corações e na nossa vida. Que venhamos a praticar, ó Pai. Que venhamos ser fiéis a Ti. Em nome de Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós te oramos e agradecemos. Amém. Meus amados, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Nós encerramos aqui a nossa EBD nessa manhã. Deus nos abençoe.